Olá, pessoal. Sou Raíssa Cauane, coordenadora aqui do CRC Jovem de Alagoas. Estamos com mais um episódio do podcast Conta Jovem, dessa vez com um formato diferente, de forma híbrida, e trazendo um assunto muito interessante para todos vocês, jovens estudantes e contadores. Vamos falar hoje sobre propósito, com o convidado Ezequias Marques. Ezequias, pode se apresentar? Muito bom, Raíssa. Eu estou feliz demais pelo convite, por estar aqui com vocês, compartilhando os nossos aprendizados, as nossas vivências, experiências da vida. Eu estou muito feliz por estar aqui com você essa tarde. Eu não tenho dúvida que será um momento muito proveitoso e eu acredito que vai agregar demais na vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando aí. Eu tenho crido, na verdade, aprendido de muito cedo que se a nossa vida não for para servir, não faz sentido viver. Então, nossa missão hoje aqui, junto com vocês, é contribuir com esses aprendizados e conhecimentos. E como já dizia o grande autor, me foge agora o nome dele, que o que nos faz ser diferente do outro ser humano é apenas o conhecimento. Mas, em tese, somos o mesmo, né? E hoje a gente quer aproximar um pouco mais esses profissionais, aqueles que já são experientes, aqueles que estão iniciando agora, ou seja, não importa, mas aproximar eles através do conhecimento para que os resultados que nós alcançamos ao longo da jornada essas pessoas também alcancem e cheguem aos seus objetivos. Então, estou muito feliz por estar aqui nesse podcast Conta aí, Jovem, não é isso? Isso mesmo. Muito bom. Ezequias, falando sobre propósito, você tem um projeto, né, chamado Jovens com Propósito. Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente a partir de qual momento você pode ter a certeza de que você já sabe qual é o seu propósito. Muita gente tem essa dúvida, né, de qual caminho seguir, o que é que eu devo fazer, terminei a graduação, eu vou empreender, vou fazer concurso público, qual é o meu chamado, né, o que é que eu devo fazer da vida, e na sua visão, em qual momento você pode ter a certeza que você sabe qual é o seu propósito? Perfeito. Bem, a primeira coisa que nós precisamos ter consciência, Raíssa, é que não existe bala de prata. Eu acredito que com o advento não só da inteligência artificial, mas da tecnologia como um todo, que obviamente faz parte, a coisa ficou muito acelerada. Então, todo mundo quer resposta aqui agora, é um senso de urgência gigantesco. Você vê que o áudio do WhatsApp, você tem a opção de 2.0, então você adianta o áudio, você adianta o vídeo, você adianta tantas e tantas outras coisas, e nessa busca, nessa sede por essa velocidade, a gente acaba se cobrando muito. Eu acredito que a autocobrança ela é inerente ao ser humano. Agora, a mutilação ela é um problema. Né? Então, muito se fala em ansiedade, que nada mais é do que o excesso do futuro, muito se fala da depressão, que é o excesso do passado, e pouco se fala do excesso do presente. Vê, pode parecer paradoxal, mas o excesso do presente talvez a gente chame aí de estresse. Então, nessa velocidade maluca, todo mundo quer resposta aqui e agora. Então, é comum que as pessoas vão lá, estudem, e agora queiram essa resposta que vai resolver a vida dela, que é qual é o meu propósito. Né? Existe uma forma simples que eu aprendi ao longo da minha vida, porque isso eu me peguei muitos anos frente a essa pergunta, e uma das coisas que mais funcionou durante a minha carreira profissional é você começar por aquilo que você é bom. Só que o que eu tenho percebido é que as pessoas ainda têm um problema muito pior, que elas não conseguem se ver como boas em algumas coisas. Né? E aí entra uma demanda que precisa, talvez, de um acompanhamento. Eu digo isso por experiência própria. Então, por exemplo, as pessoas me diziam que o que era bom em determinadas áreas e eu não acreditava. Eu não acreditava. E mais tarde, com alguns acompanhamentos, com algum olhar de terapia e demais, eu consegui ter essa clareza da minha identidade. Mas o que eu acredito, para ficar um negócio metódico aqui e não ficar longa a explicação, né? Começa por aquilo que você é bom, seja uma comunicação, seja por meio de algo que você consegue resolver rápido, algo que você tem uma velocidade diferente das pessoas que estão em sua volta. E o segundo passo, autoconhecimento. Autoconhecimento, eu acredito que é uma arma poderosa e uma forte aliada de todo ser humano que deseja ter clareza do seu objetivo de vida. Agora, eu acredito que as muitas experiências da vida vai nos dar a oportunidade de chegarmos no lugar onde tanto gostaríamos ou queríamos. Agora, isso só é possível quando a gente passa por algumas dores. Né? E eu acredito que a dor é um caminho de mudança, é um caminho que faz parte do propósito. E nós queremos, muitas das vezes, viver imune a isso.
Não queremos sentir dor, não queremos pagar o preço, não queremos enfrentar o processo, não queremos sentir que, no meio dos nossos desertos profissionais, queremos momentos que não são tão lá felizes, né? Pessoas que vamos encontrar na nossa jornada, que não trazem essa alegria toda, e isso a gente cria uma frustração, e nessa frustração a gente acha que aquilo que é dor não faz parte do nosso objetivo, do nosso propósito. Pois bem, uma grande verdade que eu descobri com a vida, se é que eu posso usar essa expressão, é que para você ter clareza do seu propósito de vida, você terá que enfrentar algumas dores no caminho. E essas dores é justamente para tirar-nos do desconforto. Pode parecer uma palavra clichê, mas é uma grande verdade. Porque não estaremos preparados o suficiente para ir para um próximo nível, para uma próxima estação, para uma próxima fase, se nós não executarmos bem aquilo que nos foi confiado aqui e agora. Então, aqui já nasce o terceiro ponto, né? Ser excelente em tudo que faz. As pessoas querem ser boas quando chegarem na posição ou no lugar que elas tanto almejariam, quanto que gostariam de estar ali, e aí vem aquela ideia, né? Quando eu estiver executando, quando eu estiver fazendo, eu darei o meu melhor. E essa é uma lógica totalmente inversa, porque o princípio da excelência já passou pelo maior inquiridor, que é o tempo, e permanece de pé até hoje. Então, seja bom naquilo que você faz, sabe? Você tem gerenciamento de recursos. Faça com excelência, porque a vida se responsabiliza em empurrar você para a próxima fase, para o próximo nível, para uma próxima etapa. E eu acredito que essa construção ela é decisiva na vida de qualquer pessoa que quer ter uma vida vitoriosa. Uhum. Ezequias, você é empresário, é mentor também, e nas suas mentorias, você trabalha direcionado ao lado pessoal do empresário ou para o lado empresarial? E em que momento esses dois lados eles se vinculam? Nessa questão de propósito, eu tenho o meu propósito pessoal, o propósito empresarial, os dois são só. Como é que funciona essas mentorias, né? Como é que você consegue auxiliar os empresários nesse caso? E eu acredito que você já falou, né? Mas se existe algum passo que você geralmente segue que pode se encaixar em diversas áreas, como a contabilidade, por exemplo. Perfeito. Eu venho de uma época em que a gestão dizia assim: quando você chegar aqui na porta, deixa os seus problemas lá e só entra o profissional. Eu venho dessa época, né? E com o tempo a gente foi entendendo que você não tem uma espécie de relógio do Power Rangers que você aperta, você mofa, e agora você só entra o Ezequias profissional, o Ezequias, sabe, espiritual, religioso, empresário, seja lá o que for. Eu acredito que nós somos um só, um só. E nessa estrutura, nós somos convidados justamente a termos um conhecimento pleno de quem somos na nossa essência, na nossa identidade, para executarmos o trabalho. Então, o que eu acredito? O empresário pai, o empresário que é dono de negócio, o empresário, independente do segmento do ramo, ele é uma pessoa, e como uma pessoa ele tem fragilidades, tem forças, tem ameaças, tem fraquezas, e tudo isso faz parte da vida dele. Então eu não acredito que a vida é separada, sabe? Eu não acredito que existe um desacoplamento, uma desassociação, eu acredito que você é um só. Agora, quando você não sabe gerir essas emoções, isso que é um grande problema, né? Eu acredito que isso acontece também na vida de um contador, afinal, olha o tanto de números que ele precisa lidar, de indicadores, de dados, né? E não só isso, com gente também, com pessoas também, afinal, ele não só atende um CNPJ, são vários. Então, por mais que os problemas sejam semelhantes, mas são personagens diferentes, e isso envolve a habilidade desse profissional da contabilidade de lidar com esses empresários, né? Com a postura, com a maneira de se comunicar, de falar, de reagir às situações, a maneira como você aplica, sabe? Como você traz uma resolução de um caso para um, não funciona da mesma forma para o outro, principalmente tendo em vista como é que funciona o nosso mercado aqui na região, né? Um mercado mais conservador, tem um comportamento ainda muito coronelizado. Isso exige uma habilidade muito grande desse profissional da contabilidade para operar nessas esferas, né? Até porque, se nós queremos clientes que só satisfaçam o nosso perfil, já começa aí o primeiro erro desse empresário. Então, nós vamos ter sim que lidar com pessoas com perfis diferentes do nosso, com pessoas que não têm as mesmas habilidades que nós, e aí é onde entra essa habilidade da inteligência emocional, que é fruto do autoconhecimento, para que a gente consiga fazer uma entrega memorável e, consequentemente, a gente possa elencar, né? A Raíssa empresária, a Raíssa contadora, a Raíssa esposa, mas também a Raíssa filha, a Raíssa humana. E isso acontece da mesma proporção
com o nosso cliente que está lá na ponta. Afinal, a gente está falando de ser humano, né? E nessa perspectiva, nessa entrega a necessidade do outro e a solução que eu tenho para oferecer, a gente põe aí uma ponte, que é a resolução desse problema e desse conflito, né? Então, assim, hoje o que eu faço junto aos nossos clientes é justamente isso. É trazer para ele a consciência de que, poxa, é legal fazer dinheiro. Pelo amor de Deus, quem é que não quer ganhar dinheiro? Maravilhoso, né? Alcançar nossos objetivos, fazer viagens, sabe? Sim, verdade. Conquistar os nossos anseios e objetivos, mas isso só é possível quando, primeiro, nós temos clareza, né, de fato de quem somos, porque não faz sentido você conquistar uma série de coisas se sua família fica, se sua casa fica, se seus filhos ficam. Então, hoje eu faço esse trabalho, eu vejo muitos empresários que chegaram no topo, eu conheço muitas pessoas que são tremendamente ricas, mas a custo de quê? A custo da família, a custo da primeira, da segunda, da terceira separação. Eu não estou fazendo apologia que é isso. Eu não estou dizendo o que é certo ou errado. Eu estou colocando na mesa aquilo que eu acredito que a vida vai nos proporcionar. Porque a partir do momento que você se torna um pai, se torna-se uma mãe, existe uma responsabilidade muito maior que o negócio. É claro que o seu negócio vai te dar a oportunidade de fazer dinheiro para você pagar uma escola melhor para o seu filho, comprar um carro melhor, fazer uma viagem. Eu acredito nisso, mas nós precisamos entender a ordem de prioridade das coisas. Então, eu atendo hoje muitas pessoas que há muito tempo não sabem o que é uma amizade, não sabem o que é uma família, não sabem o que é uma casa, não sabem o que é o desfrute. E aí vem a pergunta, a custo de quê? Porque vai chegar um momento, você vai olhar para si mesmo e aí vai surgir a grande pergunta, velho, toda essa trilha, todo esse suor para quê? Né? Então a pessoa se torna tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, e a coisa mais bela dessa vida deixou passar. Então hoje o meu trabalho é elencar isso, sabe? Trazer clareza para esse empresário, para esse profissional liberal, de quem ele é como ser humano, dos objetivos que ele tem, como que a gente vai sair do ponto A para o ponto B, mas sem comprometer os valores, né, da nossa existência. Eu acredito que o ser humano, como já dizia Daniel Goleman, considerado o pai da inteligência emocional, que a nossa vida ela é composta por várias áreas: social, espiritual, emocional, financeira, saúde, lazer, parentes, família, conjugal, filhos. Olha bem para isso. Então, como é que a gente vai fazer para lidar com todos esses pilares? Eu acredito que aí entra o autoconhecimento, que na vida do contador, eu acredito que é decisivo para o crescimento. Muito decisivo. O que acontece, Ezequias, muito na contabilidade também é o contador começar inicialmente, né? O jovem contador está iniciando a contabilidade, tem seus primeiros clientes, e isso acaba aumentando, duplicando, triplicando. E quando ele se vê, ele está com muitas tarefas. Claro, tem uma equipe, mas vive atolado, fazendo sempre hora extra, e nunca tem tempo justamente para essas questões, família, amigos. E é muito importante você saber realmente balancear as coisas, né? Porque qual o sentido de tudo isso, se eu não posso usufruir, né, do fruto do meu trabalho? E eu queria que você, nesses anos, né, de experiência, com certeza você já viu vários casos, que você trouxesse alguns casos de empresários, por exemplo, que aplicaram sim os princípios e tiveram uma melhora na sua vida, no seu negócio, para que a gente possa entender melhor, né, qual a importância de aplicar os princípios que você acredita também no seu negócio? Tipo, quais resultados que podem surgir através disso? Perfeito, perfeito. Eu acredito piamente, isso a gente aprendeu no campo, né? Eu não falei aqui, mas eu venho de uma carreira de liderança. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 11 anos, e era no campo mesmo, era dando feira, era na rua, era no dia a dia, era uma loucura. Venho de uma casa muito simples, muito humilde, e a gente não tinha recurso. Então a pergunta era, como que eu faço para não ter mesada, né? Mesada era, me perdoe aqui, mas não tapa na cara, né? Era cacete, não tinha esse negócio de mesada todo mês. Então, muito cedo a gente começou a trabalhar, a gente começou a ir para o campo e aos 18 anos tive a oportunidade de liderar o primeiro time, só para não ficar extenso aqui. Depois dos 18 anos, a gente passou aí por diversas empresas, à frente de muitos profissionais e um exército de líderes, até que me tornei diretor de um grupo no Nordeste e nós tínhamos uma série de gestores. O que eu quero dizer com isso? Que ao longo dessa trajetória a gente aprendeu muita coisa. E uma das coisas que eu vi no campo, na vida real, isso responde a sua pergunta, é que todo bom gestor, todo bom líder, ele precisa desenvolver a capacidade de delegar. E quando eu digo delegar, não é uma palavra contemporânea, que todo mundo fala, que todo mundo cita, que as pessoas às vezes não têm nem clareza do que é a palavra delegar.
Porque eu acredito que a liderança ela não é um cargo, porque você gerencia coisas, você gerencia objetos, mas quando a gente fala de liderança, você lidera pessoas. E é impossível, humanamente falando, você liderar pessoas sem liderar a si mesmo. Então, eu sempre falei da capacidade de autoliderança. Todos nós somos líder, todos nós somos líder. Existe um líder na recepção, existe um líder no financeiro, existe um líder no comercial, existe um líder nas vendas externas. Todos nós somos líder. Por quê? Não importa a quantidade de tarefas, responsabilidades que temos que resolver, mas naquilo que nos foi confiado, eu sou um líder. Agora, geograficamente falando, né, territorialmente falando, eu tenho uma responsabilidade bem menor. Você pega aí um operador de caixa, a responsabilidade dele é pelo caixa, por aquele espaço dele, pela prestação de conta no final. Quando você vê ali um líder que é encarregado de pessoas, ele tem a responsabilidade sobre 3, 4, 5, 8 pessoas. Então, delegar é uma tarefa imprescindível na vida de um gestor que começa com 1, 2, 3, 4, 5, começa a acumular ali clientes, ele precisa desenvolver novas pessoas. E esse desenvolver novas pessoas está ligado a esse delegar, porque você não só delega tarefas, não. Você delega também atividades, setores, responsabilidades. Mas não só isso, você precisa ter uma boa capacidade de planejamento. Né? A segunda coisa, você precisa planejar. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de planejar porque eu sou uma pessoa muito acelerada, eufórica. Poxa vida, senta com alguém, com outro contador, um amigo da turma, alguém que tem essa habilidade que é natural dele de planejar, uma pessoa que tem um perfil mais conciliador, mais harmônico, porque isso é perfis comportamentais. Senta com essa pessoa, sabe? Norteia, ponto A, ponto B, onde eu quero chegar, qual a trilha que eu quero percorrer, mas você precisa planejar. Todo negócio que não tem planejamento, ele definha, tá? Ele definha. E não só isso, após essa capacidade de planejar, ou melhor, essa desenvoltura de planejar, você precisa necessariamente direcionar. Por quê? As pessoas não vão fazer apenas o que você pediu se você também não souber orientar, acompanhar, sabe? Sentar mesmo e dizer, fulano, é assim, assim. O ex-CEO da Intel, Raíssa, ele disse algo muito importante. Em uma das suas falas, ele diz assim, ó, você, como gestor, como líder, se você não treina o seu time, você está negligenciando mais de 50% das suas atividades como empresário. Olha que loucura. Então, eu acredito que o treinamento ele é decisivo, ele não é apenas importante, ele é decisivo Uhum. nesse processo. Agora, as pessoas que começam a acumular atividades e começam a trazer gente para trabalhar com elas só querem dizer uma vez e não querem repetir mais. Não é assim, não é assim. Uhum. Quantas vezes os nossos pais já não teve paciência com a gente na infância? Menino, não faça isso, eu fiz 3 vezes, fiz 4, fiz 5, né? E você Sim. vê, e filho, né? A pergunta aqui que não quer calar para nós, né? Quantas vezes você não caiu de bicicleta quando começou a aprender? E nem por isso você deixou de andar, até que você aprendeu, né? A mesma coisa funciona na liderança. Não existe essa coisa de falar uma vez. Não, é ser humano. É ser Hum. humano. Então você precisa orientar, você precisa acompanhar, você precisa motivar, porque nem sempre essa pessoa vai estar lá, sabe? Com toda a Sim. energia e disposição. E aí vem essa ótica, né? Capacidade de delegar, capacidade de planejar, capacidade de desenvolver essas pessoas, que entra aqui essa parte de orientação e de motivação. É um conselho básico, claro que a gente, se tivesse mais tempo, a gente se aprofundaria muito mais, Sim, mas sim. acredito que para quem está iniciando agora, isso seja um bom start para Sim, que sim. você possa desenvolver seu Sim. negócio. E quão importante, né, é se manter firme a esses princípios e a esses ideais, porque quando você constrói uma empresa, né, você precisa ter em mente onde é que você quer chegar, né, e com base em que você quer chegar. Uma das coisas que eu converso muito também com os meus clientes é de ter essa abertura realmente com a contabilidade e ter essa abertura consigo mesmo. Não, eu quero que minha empresa cresça seguindo os princípios que eu acredito, então eu vou seguir essa risca. E uma das coisas que a gente, contador, vê muito é essa questão tributária e fiscal, né? Eu acho que você deve ter visto também, como mentor de empresários, tem muitas empresas que elas se restringem a enviar as informações para a contabilidade, por exemplo. Um exemplo é esconder faturamento, né? Ah, não vou falar quanto é que eu ganho, senão meu contador vai fazer eu pagar mais imposto. Muitos empresários têm essa visão errônea de que o contador, ele é o vilão, né, da empresa, sendo que é o contrário. A gente está aqui para auxiliar e ajudar a empresa a faturar mais e a ganhar mais, e seguindo, sim, dentro da legalidade. E eu vejo que o nosso papel também está vinculado nisso, tanto a contabilidade como o seu como mentor. Porque os três, o contador, o empresário e o mentor,
eles estão juntos em busca de um único propósito, né, que é o crescimento da empresa. E quando há essa comunicação clara, a gente vê que tudo melhora, né? E todo o processo ele flui de uma forma diferente. Faz nisso, até porque, assim, isso é fruto de uma escassez, né, dos nossos empresários, né? Ele enxerga muitas das vezes esse profissional da área de contabilidade como alguém que ele está ali mais para dividir do que para somar. E isso é um pensamento errôneo, né? Porque o profissional que estudou essa área, obviamente, né, ele é o profissional que vem não apenas para somar, ele vem para multiplicar os resultados. Porque quantas vezes eu já não tive reuniões em empresas, porque no nosso processo a gente acaba elencando todos os setores, em que uma palavra do contador foi decisiva para tomar a decisão de um negócio. Quantas vezes? Quantas vezes? E assim, eu acredito tanto nesse profissional que quantas vezes também ele falou assim, Ezequias, isso agora não me compete, a gente precisa de um olhar jurídico. E eu aconselho que a gente não dê um passo, a gente não avance enquanto a gente não tiver um olhar jurídico com relação a isso. Mas para que a gente realmente consiga chegar a esse objetivo. Então, repare, então é um profissional que é decisivo no processo de desenvolvimento da empresa. Eu acredito piamente que nenhum negócio, Raíssa, nenhum negócio ele consegue escalar com maturidade sem um olhar de um contador, porque os números eles ditam o crescimento. Eu acredito que a força braçal ela é fundamental para você iniciar qualquer negócio, qualquer negócio. Eu acredito piamente que receita é o que movimenta qualquer operação. Agora, se você quer jogar o jogo do crescimento, do longo prazo e da estabilidade, se é que existe, você precisa de um bom profissional da área de contabilidade. Eu sempre enxergo o contador como se fosse o arquiteto, sabe? Você pode até construir uma casa e ficar até boa à vista dos seus olhos, com um bom pedreiro e demais, mas eu acredito piamente que se você tivesse um arquiteto ali orientando, ele aproveitaria muito melhor os espaços. Eu enxergo muito contador assim numa operação. Ele é esse arquiteto, né? Então ele vai avaliar se a empresa realmente está lucrando, né? Ele vai avaliar se esse crescimento é saudável, é ilusório, porque muito empresário acha que a empresa está crescendo, mas na verdade ela está inchando, né? E esse profissional ele tem esse olhar mais específico e até mesmo se há sustentabilidade ou se há apenas faturamento. Qual a margem de lucro desse negócio, de ganho desse negócio, como é que você consegue economizar, qual é o melhor modelo aqui, né? Então, eu acredito que há uma escassez, né, no mercado empresarial com relação ao vislumbre desse profissional, que eu acredito que tem tanta área ainda, ou melhor, tanto mercado ainda, para vocês que fazem parte da área contábil. Eu digo isso porque é uma dor que a gente sente. A gente entra hoje no mercado, na operação, atendendo, fazendo mentoria e demais, é uma carência muito grande, muito grande. Menina, eu chego em uma operação que eu pergunto os números e a resposta é tipo assim, eu não sei como é que esse negócio existe. Eu não sei. De verdade, eu fico assim, eu sou cristão, né? Sim. Assim, do respeito. Às vezes eu fico numa brincadeira boa, né? Jesus me revela, me mostra como é isso aqui, porque eu não sei. Eu não sei como é que isso está de pé, eu não sei como é que isso funciona, eu não sei como é que isso caminha, porque o cara não sabe quanto ele lucrou, ele não sabe quanto. Menina, eu cheguei esses dias numa operação e o cara falou que os vendedores, ninguém poderia saber o faturamento da empresa, porque eles podiam fazer conta de quanto a empresa ganhava e tal. Meu Deus do céu. Eu queria ir atrás de direito e tudo mais. Eu falei, mas como assim? E como é que esse pessoal bate meta? No dia eu digo quem bateu e quem não bateu, mas eu não digo o número. Eu falei, ué, Eita. o princípio da gestão e da liderança é clareza. Toda empresa que quer construir uma cultura sólida, ela precisa de clareza, precisa de compromisso. Sim, verdade. Você vai desenvolver isso se as pessoas não sabem, Sim. sabe? Então, assim, às vezes a gente olha uma coisa e a gente diz assim, meu Deus, né? Falta uma percepção, porque o contador é isso. Sim. Ele olha o que a empresa perde, o que desperdiça, onde ela pode crescer, quanto que essa empresa vai ganhar, né? Então, eu acredito que ele é um pilar poderoso para esse ecossistema de todo empresário que almeja, que deseja esse crescimento. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque como a gente está falando de jovens aí, empreendedores, estão saindo agora da universidade, lá vai, trabalha essa escassez do empresário, sabe? Aproveitar essa oportunidade, né? Aproveita essa oportunidade e traz números. Agora, sabe o que eu vejo também, Raíssa? Aqui é uma sugestão, é um feedback. Tem muitos profissionais da área que eles querem ser muito técnicos. E o cara que geralmente está no campo, o empresário, ele é muito prático, ele é muito pragmático. Então aqui cabe também um feedback para vocês que estão na área, de vocês desenvolverem a comunicação, afinal,
Eu acredito que a comunicação é decisiva na vida de qualquer pessoa que quer desenvolver qualquer habilidade profissional, ou melhor, um crescimento profissional, ele precisa desenvolver a habilidade de comunicação. Soltei até um vídeo hoje falando sobre isso. E não só comunicação, que é a primeira regra, se é que eu posso usar essa palavra, porque eu poderia até chamar de princípio, tá? Mas a segunda, saber vender. Se você não desenvolver comunicação e não sabe vender, tem pessoas muito menos qualificadas do que vocês estamos acompanhando aqui, que vai estar muito mais à frente do que você, simplesmente porque aprenderam a vender. Porque vender é a mola que sustenta o negócio. E vender, sim, fazer uma boa leitura desse empresário e dizer assim, poxa vida, né? Fulano, eu entendo tua necessidade, tua demanda, mas deixa eu te falar uma coisa. E se eu dissesse para você que o meu trabalho pode aumentar 10, 15, 20, 30, 40, 50% aí da tua margem de lucro? Poxa, como? Só organizando tua empresa, porque hoje você não tem clareza, você está no escuro, e quem não sabe para onde ir, como diz a velha frase no filme, qualquer caminho serve. Sim. Então eu quero trazer clareza para vocês da peça, do produto, do estoque, sabe? Eu quero trazer para vocês aqui indicadores para potencializar esse teu negócio, e você não está aí com um colaborador com 4, 5, 6 meses sem carteira assinada, demite quando quer, do jeito que quer, acaba arrumando problema jurídico, que mais tarde isso vai te desgastar emocionalmente. Muito. Né? E o contador é esse profissional que vai chegar com esse olhar, dizendo assim, amigo, eu não sou um problema na sua vida, eu sou uma solução. E uma coisa, Raíssa, que eu acho pertinente, é que as pessoas têm um mal, né? Algumas pessoas têm um mal, que é o quê? Da autoconfiança. Ai, como é que eu vou vender? Ai, como é que eu vou ofertar? Gente, pelo amor de Deus, você passou 48 meses estudando isso aí, tem alguns que é até mais, né? Um pós e tudo, MBA e tudo mais. 60 meses, 72 meses para sentar nessa cadeira, sabe? Então você é a melhor pessoa para responder e fazer e atender essa demanda dessa empresa, desse grupo. Então eu vejo isso porque muitas pessoas, quando saem da universidade, saem um pouco perdidas, né? Não tem aquela confiança, a síndrome do impostor, né? Eu acho que eu sei pouco, acho que eu não sou o suficiente. Eu acredito que se você olhar para dentro e entender que você estudou para isso, você buscou conhecimento para isso, e se você não souber, isso não vai lhe matar de maneira nenhuma, você vai perguntar, você vai atrás de pessoas que sabem para que você se desenvolva. É justamente saber se desenvolver, né? Saber onde buscar, o que procurar, porque eu acredito que o que faz a gente crescer em conhecimento é as situações novas que chegam. Então, se não chegar uma situação absurdamente difícil, eu nunca vou aprender como é que eu passo por aquilo. Perfeito. E acho que a melhor forma de aprendizado é esse, é você passar pelo processo, né? Isso. Você se dispor a passar por esse processo. Sem contabilidade, o empresário dirige uma empresa no escuro, né? Então, assim, voltando para a sua fala aí, então, já que esse empresário está dirigindo a empresa no escuro, então eu sou clareza, eu sou luz, né? Eu sou um farol na vida desse empresário, dessa empresa, desse negócio. E se eu não tiver essa percepção, realmente, no primeiro cliente que eu for atender, a fragilidade emocional vai me visitar e eu não consigo fazer um fechamento legal. E isso é uma coisa que a gente também atende pessoas, né, com essas demandas também, mais pessoais, para justamente ela fortalecer, né, essa autoimagem, autoestima, autoconfiança e toda essa série de habilidades que é crucial no desenvolvimento de qualquer negócio. O horário está se estendendo, mas eu quero agradecer muito a você pela disponibilidade, por ter aceitado. A gente teve as intercorrências, mas a gente conseguiu trazer claramente a visão de propósito que os jovens contadores precisam seguir para se dar bem profissionalmente. Então, gostaria de deixar mais um espaço aberto para você dar os seus conselhos finais para esses jovens contadores que estão finalizando a graduação, que acabaram de se formar e querem entender qual ramo eles devem seguir, né? O que é que você dá de conselhos finais para ele? Muito bom. A primeira coisa é, com muita verdade, com muito amor no coração, acredite em você com todas as forças que você tem. Quem está falando com você é um jovem de 30 anos, que começou a trabalhar aos 11, eu venho de uma casa muito simples, e digo para você, eu já vi muita gente 10 vezes mais preparada do que eu, tecnicamente falando, e não conseguiu chegar a lugares onde eu estou, e isso aqui não é orgulho no sentido de humilhar o outro, mas é dizer, tem jeito, é possível, tem como. Agora, para isso, você precisa investir no ambiente certo, com as pessoas certas e com o conhecimento certo. É uma tríade simples, mas se você colocar em prática, isso vai trazer muita direção. Uma segunda coisa,
Não foca no propósito, foca no objetivo. Porque à medida que você vai se empenhando e fazendo uso da disciplina para fazer o que precisa ser feito, o propósito vai te achar. Quando você menos espera, você vai se sentir pleno, feliz e contente com aquela missão. Mas não fique esperando o momento ideal, porque esse momento ideal não existe. Tudo aquilo que chegar na sua mão, faça com excelência, faça com prazer e não abra mão da motivação. Eu acredito muito na energia que nos move, muito. Então, sempre traga essa alegria, essa vida nas palavras, no andar, no viver, porque você fazendo dessa forma, o propósito vai encontrar você. Eu acredito no seu trabalho, eu acredito no seu potencial, eu acredito nessa geração, no contexto técnico e profissional, mas acima de tudo, se você não acreditar em si mesmo, nada disso faz sentido. Show? Então vá com força, com fé, que eu acredito que os resultados em breve virão. Virão sim. Ezequias, você com certeza vai ser uma peça fundamental, foi e será uma peça fundamental no desenvolvimento dessas pessoas que estão nos assistindo. Perfeito, Muito obrigada, realmente muito obrigada mesmo por ceder o seu tempo e trazer pra gente esse conteúdo tão valioso que você trouxe, tá? Perfeito. Pessoal, vou deixar aqui na legenda o Instagram do Ezequias Marques, se vocês quiserem consumir um pouco mais de conteúdo dele, acompanhe ele nas redes sociais, tá? Acompanhe também a gente aqui no canal do YouTube do CRC Alagoas, nosso podcast, e também está disponível no Spotify. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, gente.